Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está aí, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 6 até o 11. Mais uma vez está Jesus diante desses mestres da lei e dos fariseus, que observavam Jesus para ver se Jesus iria curar aquele homem que estava ali, com aquela mão seca, justamente para pegar Jesus, porque eles estavam obcecados com a questão do sábado, que no sábado ninguém poderia fazer mais nada a não ser glorificar, bendizer, reservar aquele dia para o Senhor. E eles não conseguiram entender que fazer o bem é também uma das grandes formas de glorificar a Deus. Imagine se nós vivêssemos glorificando, bendizendo, adorando a Deus, mas não tivéssemos a capacidade de fazer o bem ao outro. Eles estavam obcecados. E Jesus estava mostrando para eles que eles estavam interpretando o dia do sábado de forma errada. Que eles precisavam entender que no dia de sábado poderia se fazer o bem também. Além de oferecer sacrifícios ao Senhor, além de dedicar o dia todo à oração, o bem deveria ser feito. Por quê? Uma das consequências da nossa vida com Deus é fazer bem ao próximo. Como é que nós vamos conhecer se uma pessoa ela é de Deus? Quando ela faz o bem. Se ela não faz o bem, se fica lá só parado, só na vidinha dele, como é que vai ser? E agora, diante daquele homem, eles precisavam entender que Jesus de Nazaré é Deus. Não era uma pessoa qualquer, não era simplesmente, como ele dizia, o filho de Maria, o filho do carpinteiro, reduzindo Jesus e menosprezando Jesus para dizer que ele não era Deus coisa nenhuma. Só o fato de ele dizer que era o filho de Nossa Senhora já era para ele estar já com o coração vibrando de alegria. Mas era preciso que Jesus provasse para eles que ele é Deus. E aí, meus irmãos, nós estamos diante
de um milagre. Jesus fez um grande milagre. Imagina, estava ali um homem, como está dizendo aqui no Evangelho, que ele tinha a mão direita seca. Eu não sei se você já se deparou com uma pessoa com a mão seca. Não é fácil. A pessoa com a mão seca, a gente olha e vê que aquela mão, ela não tem vida. Os dedos não se movem, nós não vemos muita carne, músculo. A mão parece que está morta. Na verdade, é uma mão morta. É assim a mão seca. Não tem movimentação. Não tem nada. Humanamente não se tem como fazer. Não existe circulação do sangue ali. Mão seca é assim. Então, vejam só o que foi que aconteceu. Quando Jesus vê a dureza dos mestres da lei e dos fariseus, e Jesus poderia até dizer para aquele homem, olha, hoje é sábado, não vou fazer isso, amanhã você venha que eu vou te curar. Jesus poderia ter feito isso. Por respeito humano, ele poderia fazer aquilo. Mas Jesus precisava ensinar aqueles homens que o bem precisa ser feito. E não se pode colocar condições para o bem, para se praticar o bem. Só se a pessoa não puder fazer mesmo. Então Jesus, ele chama aquele homem, repito, meus irmãos, era no sábado, os mestres da lei estavam procurando justamente uma forma de pegá-lo, e ali estava uma motivação para eles prenderem, quererem matar, como no final diz, né? Que eles ficaram com muita raiva por Jesus ter feito aquela cura e começaram a discutir entre si sobre os que poderiam fazer contra Jesus. No Evangelho de São Marcos vai dizer que eles tramaram mesmo, naquele momento eles passaram a decidir, eles decidiram de matar Jesus. E Jesus não estava pouco se lixando para isso. Jesus precisava ensiná-los. E aí Jesus chama o homem e fala, levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Imagina aquele homem com a mão seca. Disse-lhe Jesus, eu vos pergunto. Agora ele está desafiando aqueles homens de coração duro que precisavam, na verdade, abrir o coração. O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Olha a pergunta que Jesus está fazendo para eles, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? As perguntas que Jesus está fazendo é justamente para que eles possam tomar consciência e se converter. A pergunta que Jesus faz tem essa intenção, mas eles estavam com o coração tão endurecido que eles não queriam. Para eles, meus irmãos, Jesus não era Deus coisa nenhuma, era um charlatão. Era isso. É assim que eles viam Jesus. E não queriam abrir o coração de maneira nenhuma. Aí, então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem, estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eu queria estar nesse momento, meus irmãos, para eu ver. O que foi que aconteceu com a mão daquele homem? Então, os músculos foram se voltando, a circulação sanguínea começou, o sangue começou a circular, a mão começou a mexer,
os dedos ali se moviam também. Aquele momento, aquele homem que não podia pegar em nada passou a pegar, a mão se encheu. Esse foi o milagre. Nenhum ser humano consegue fazer uma coisa dessa. E o importante é saber que foi um milagre porque aquilo ali aconteceu imediatamente. Hoje, com toda a tecnologia existente na ciência, nós podemos ver os médicos aí que conseguem, né, diante de situações de enfermidade, eles conseguem restaurar o corpo humano diante de um acidente que teve. Então, ali é todo um trabalho que é feito e vai passando o tempo até que as coisas vão se normalizando na vida das pessoas. Mas Jesus não, foi no momento, meus irmãos, naquele momento em que Jesus disse, estende a tua mão, o homem assim o fez e sua mão ficou curada. Foi imediato, isso foi um milagre. Era para aqueles homens olharem para Jesus e ficarem estupefatos. Eles que estavam com o coração fechados. Era para aquele momento de dizer, meu Senhor e meu Deus. Me perdoa, Jesus, por eu estar com o coração fechado. Realmente você é o Messias esperado. Você é o meu Deus, você é o meu Senhor. Era para ele dizer isso. Mas eles estavam com o coração fechado, que eles estavam bitolados na questão do sábado, que eles não conseguiram enxergar e queriam matar Jesus. Infelizmente, meus irmãos, é assim que muitas pessoas hoje se encontram. Os milagres estão aí. Por exemplo, o corpo de Bernadette, desde ali de 1800 e pouco, nós estamos em 2024, e o corpo dela está lá intacto. Isso é um milagre. O milagre da Eucaristia, o milagre da consagração. E para aqueles que não acreditavam, realmente existem situações que o sacerdote consagrou e virou, e estava ali carne mesmo, carne. Estava ali sangue mesmo. As pessoas vão lá, veem, mas continuam com o coração fechado. Infelizmente, meus irmãos, hoje as faculdades, não vou dizer que são todas, mas as faculdades têm levado os católicos a viver o materialismo, o ateísmo, a não acreditar e não querer acreditar nas verdades que Jesus nos deixou, na verdade da existência de Deus. E endurecem o coração e ficam procurando situações para dizer que aquilo ali é história, é mentira, é fruto da mente humana, e fecham o coração diante da verdade. Aqueles homens estavam diante de uma grande verdade, e a verdade era essa: Jesus é Deus, e Jesus provou a sua divindade fazendo o milagre daquela mão seca, aquela mão que voltou à sua atividade, porque ela era uma mão que não fazia nada. Imagina aquele homem, o quanto que ele sofreu vivendo aquilo, e provavelmente até pessoas que ficavam com brincadeirinhas com ele, porque tem pessoas más que fazem isso, e dizem, o homem da mão seca, é a mão seca, e brincando e fazendo gozações. Quanto sofrimento por parte daquele homem. E aí Jesus diz, eu vou deixar isso para depois? Eu vou fazer agora, porque o bem precisa ser feito agora. Eu tenho que tirar esse homem
dessa situação de sofrimento. Eu tenho que trazê-lo para ter uma vida, embora humana, mas uma vida em abundância, onde ele possa exercer as atividades normais. Jesus faz aquela cura, mas o coração daqueles homens estavam fechados. E esse intento que eles deixaram aqui bem claro no final, eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si. Tá vendo? E começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. E aí nós vamos ver lá naquela terrível noite da Quinta-feira Santa, terrível em parte, porque na Quinta-feira Santa foi instituído o sacramento da Eucaristia e do sacerdócio, mas terrível no sentido de que o Judas, levado por Satanás, entregou Jesus ali naquela noite, quando Jesus estava rezando lá no Monte das Oliveiras. E aí, injustamente, prenderam Jesus, condenaram Jesus e mataram Jesus. Diante de tantas coisas que Jesus havia feito, eles não abriram o coração. E essa é uma preocupação, meus irmãos, que nós devemos ter. Quantas pessoas que estão com o coração fechado e não querem abrir o coração. Estão numa vida de pecado e não querem sair do pecado. Por sinal, a primeira leitura hoje da carta aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 até o 8, vai falar justamente sobre isso. Uma pessoa que estava com o coração fechado. Estavam vivendo, uma pessoa não, duas pessoas, né, no caso, estavam vivendo um caso de incesto. Irmãos, veja o que é que São Paulo vai dizer. É voz geral que está acontecendo entre vós um caso de imoralidade. E de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Olha, Paulo está dizendo que no meio dos cristãos estava acontecendo um caso de imoralidade que nem os pagãos costumavam fazer. E o que era? Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. Olha só. Uma pessoa estava convivendo com a madrasta como se fosse a esposa, tendo relação sexual. Os dois fazendo aquilo. No entanto, estáis inchados de orgulho, ao invés de vestir de luto, a fim de que fosse tirado do meio de vós aquele que assim procede. A pessoa estava deixando, estava permitindo, fazendo como se nada tivesse acontecendo. Um caso de imoralidade desse tipo, é preciso tirar. E Paulo está dizendo que era preciso ter tristeza no coração por aquilo que estava acontecendo. Porque a salvação de uma alma é alguém que precisava ser salvo. Aí Paulo continua, pois bem, embora ausente de corpo, mas presente em espírito, eu julguei como se estivesse aí entre vós, esse tal que tem procedido assim. Em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu espiritualmente reunidos com o poder do Senhor nosso Jesus, do poder do nosso Senhor Jesus, entregamos tal homem a Satanás, olha só, entregamos tal homem a Satanás para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vós os gloriais em razão, acaso ignorais que um pouco de fermento levede a massa toda? Então o que Paulo está dizendo? Ele quer viver
ele não quer mudar de vida, então que ele seja entregue a Satanás. Para que Satanás possa esbofetear a carne dele, e esbofeteando a carne dele, ele possa se converter e salvar a sua alma. Na verdade, é assim que acontece quando na igreja se excomunga alguém. A excomunhão, ela tem esse sentido de salvar a alma daquela pessoa. Ela é afastada da igreja, tirada dos sacramentos, de tudo aquilo que ela precisa viver, para que, estando fora, ela possa repensar a vida dela, e repensando a vida dela, ela se converta e mude. É esse o sentido aqui, seja entregue a Satanás. Não quer mudar de vida, então. Só que nem todo mundo, meus irmãos, muda. Nem todo mundo muda. É o que aconteceu aqui com os fariseus. Era para eles terem se convertido, não quiseram se converter e ficaram ainda com raiva por Jesus ter feito aquela cura. E o intento deles de matar Jesus foi até o fim. Peçamos a Deus, meus irmãos, a graça de abrirmos o nosso coração, e aqueles que estão longe de Deus que se voltem diante de tanto bem, de tantos milagres feitos por Jesus, e que saiam da vida de pecado e voltem para a graça de Deus, como na primeira leitura está falando. Porque uma pessoa que está numa vida de pecado, ela poderá levar outras a pecar. Então, para que elas não levem outras para pecar junto com elas, então a igreja faz esse papel da excomunhão para ver se ela volta. A excomunhão é uma ação medicinal, é para ver se a pessoa muda, ela se converta. Mas uma pessoa que está ali levando os outros, ela está numa vida errada, ela não quer se converter, não quer mudar de vida, para precaver dela não levar os outros ao pecado, a igreja afasta ela, para ver se ela muda de vida. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, que desça sobre você, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.